E aí galera, eu sou o mestre militar capoeira de Santa Maria e venho apresentar para vocês o projeto Cabaça de Saberes, onde estaremos retratando um pouco da história da capoeira, os seus fundamentos, algumas culturas que são levadas junto com os mestres de capoeira, seus toques, seus fundamentos e um pouco mais da capoeira, esta arte genuinamente brasileira que vem encantando a todo mundo. Eu começarei então um pouco falando da história da capoeira. A capoeira que nasceu no Brasil, né, filho de pais africanos em território brasileiro, o que o torna uma cultura afro-brasileira. A capoeira nasceu da ânsia da liberdade, onde o negro, se vendo sem armas contra o seu opressor, os feitores, os capitães do mato, ele desenvolve esta luta para se defender. Ao ser capturado, né, nos quilombos, ele leva para a senzala e passa a ensinar seus irmãos. Tá? Então, a capoeira passa a ser desenvolvida, né, como uma luta, e sempre que o feitor chegava, os capoeiristas disfarçavam ela em dança. Então, esse caráter também, né, de ludicidade, onde se aprende brincando também, é dado à capoeira. A capoeira que nasce no ritmo do tambor e logo após se incorpora o berimbau. O berimbau, o gunga, né, o rei da capoeira, que se torna o principal instrumento da capoeira. Sendo que hoje, né, a capoeira não pode ser desenvolvida sem berimbau. Pode ser qualquer outra cultura, maculelê, né, pode ser uma roda de samba, jongo, puxada de rede, mas menos capoeira. A capoeira tem que ter o berimbau, seu instrumento, o seu rei, o seu mestre. O verdadeiro mestre da capoeira é o berimbau. Então, retratando um pouco da história, né, o Brasil foi desembarcaram aqui no Brasil. Vamos dizer que o Brasil não foi descoberto, porque já existiam os indígenas aqui, certo? E o seu povo nativo. E ao Cabral descer no Brasil, já vem os primeiros escravos, tá? Que foi quem levou, né, o Brasil a ser o que é hoje, pelo seu trabalho, né, árduo de sol a sol. E só que esse negro não aceitou, como muitos dizem, a escravidão de maneira pacífica. Eles fugiram, se rebelaram, muitos cometeram o suicídio, né, por não aguentar essas torturas do cativeiro. Então eles fugiram para essas grandes áreas, longe, com difícil acesso, que passaram a se chamar quilombos. Né? Então esses quilombos, o Brasil, no início, as expedições tinham o caráter de descobrir nossas riquezas, explorar o nosso vasto litoral e capturar negros. Né? Então, logo no início, nós tivemos algumas invasões do Brasil, porque o Brasil era uma terra, né, que tinha um potencial comercial muito grande. Então, tivemos algumas invasões, e a invasão holandesa foi, talvez, né, teve uma importância para que esses quilombos aumentassem, porque o Brasil tinha poucos homens. Então, com a primeira invasão e a segunda invasão, que data de 1624 e 1630, o governo geral e Portugal tiveram que aliciar a maioria dos homens, né, para expulsar estes holandeses, ok? Então, tiraram a visão destes negros que fugiam. Então, esses quilombos foram ficando populosos. Várias culturas junto, várias tribos,
lembrando que quando se fala de África, né, continente africano, o pessoal tem a percepção, muitos têm a percepção que a África é um país, não é um continente africano que são, né, mais de 50 países, então vieram negros de várias tribos para o Brasil. E é aqui, né, eles foram misturando suas culturas e criando uma cultura já afro-brasileira. Esses negros, né, que aqui chegavam, eles normalmente nas senzalas deixavam tribos diferentes para que tivesse uma dificuldade do linguajar. Aqui eles foram desenvolvendo a língua, né, de Portugal e misturando, né, os seus dialetos. Quando o negro era capturado, né, na senzala, no quilombo, ia para a senzala, ele tinha que ensinar os seus irmãos. E ele ensinava, então, esta luta que ele aprendera no quilombo. Quando o feitor chegava, ele se disfarçava esta luta em seus rituais, né, festivos. Então aí está a parte da ginga. Então, porque o negro não podia treinar uma luta, porque podia ser rebelião, e também o negro era uma peça que era caríssimo, né? E esta peça, certamente, todo mundo ganhava em cima. Um pouquinho, do imposto para cada um, um ia do imposto do negro. Então, o negro, ele vivia, né, como uma peça. Então, este negro, ele fugindo, ele cria esta luta que passa a ser chamada capoeira. Por quê? Ele fazia os seus ataques, né, em oiteiros de mato, chamado capoeira. E ali usava o seu próprio corpo, imitando golpes de animais, como a amarrada do bode, pulo de macaco, e a capoeira vai criando um caráter muito, muito agressivo, tá? O que possibilitou que o negro continuasse sendo livre no quilombo e lá vivendo com alguns pequenos colonos, né, como lindeiros, como vizinhos, também com algumas tribos indígenas, onde ele ia trocando favor e tendo esta mesclagem cultural. Tá? Então a capoeira, ela tem um caráter nacional, né? Então o quilombo, né, foi o grande quilombo, o maior quilombo do Brasil foi certamente o quilombo de Palmares, onde surgiu o primeiro foco da capoeira e de onde tivemos, né, os grandes líderes como Gandazumba, como Zumbi dos Palmares, que foi o grande rei dos Palmares, que o Zumbi foi capturado no quilombo, foi criado por padres, voltou, fugiu com 15 anos, voltou e ajudou seu povo, né, nesta ânsia de liberdade. O Zumbi foi morto, né, e foi decapitado, foi esquartejado, deixado uma parte em cada vilarejo como exemplo, mas isso se tornou um exemplo de resistência até hoje, né, que tornamos hoje, né, o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, onde comemoramos a morte de talvez o único rei que o Brasil teve, porque ele se lutou realmente pelo seu povo. Então a capoeira vai se desenvolvendo, ganha um ambiente urbano, né, através dos negros de ganho, que podiam ir às feiras livres e vender os produtos aos senhores, e a capoeira vai ganhando esse ambiente. A capoeira se desenvolve, vai se tornando um problema, né, para a coroa. Em 1808, quando o Brasil se torna Reino de Portugal e a coroa portuguesa vem praticamente corrida da Europa para cá, se cria a figura da polícia também, que perseguia já esses capoeiristas, que eles era um problema social, né, para essa coroa. A capoeira, então, como se livrar dela? Você manda a capoeira para várias revoluções, né, várias batalhas, como bucha de canhão. E esses negros que voltam como heróis de guerra, principalmente durante a Guerra do Paraguai. Tá? Então esses negros na frente foram criadas companhias por decreto imperial, que seria a Companhia de Zuavos. Essa companhia de negros que praticamente eram para exterminá-los, os que voltaram com
como heróis, né? E assim se torna a figura do capoeirista, aquele valentão que andava de calça boca de sino, o sapato, porque era um negro liberto, normalmente, tinha o que estavam já depois das revoluções, né? Lenço de seda no pescoço, um chapéu de aba larga e andar malandreado. E uma argola de ouro na orelha esquerda. Esse era o típico capoeirista. E esta capoeira vai se desenvolvendo e vai sendo cada vez mais um problema, né? Sendo que essa capoeira ela se articula através de seus líderes em maltas que trabalhavam politicamente, né, tanto com o Partido Conservador quanto o Partido Republicano. Esta capoeira então vai se tornando uma arte marginalizada, tá? E se vê a necessidade de freá-la, dar um freio à capoeira. Assim como tentava também, né, de uma maneira ou outra, frear o crescimento do negro em todas as áreas, né? Sendo que o negro, o Brasil se preparava para uma possível liberdade dos escravos e vai se preparando no decorrer das décadas para que o negro continuasse na condição de mendicância. Em várias leis, né, que o Brasil criou, mesmo na sua primeira Constituição, que o negro era proibido de estudar, depois na reforma do ensino, em 1854, que o negro era proibido de frequentar os bancos escolares, a lei de terras também, preparava o Brasil para que o negro fosse livre, mas continuasse nessa condição, né, praticamente escrava. Então, vem a abolição da escravatura, o negro é jogado, né, tirado do cárcere e jogado à própria sorte, onde começa a nossa grande problemática social, né? O negro vai para as periferias, começa a vadiar nas feiras livres, zanzar, e ali está a figura do capoeirista, que como precisava se alimentar, começa a praticar pequenos delitos, começa a trabalhar como guardas de bordel, leão de chácara, e praticar alguns assaltos, tá? Começa a malandragem da capoeira. Esse período, muito difícil, também vem que um ano depois da abolição da escravatura nós tivemos a proclamação da República. Essa proclamação faz com que o nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro, ele criminalize a capoeira e coloque ela como crime no Decreto 847, artigo 402, dos capoeiras e vadios. Esta capoeira vai sendo desenvolvida de forma marginalizada, sendo que passa um período muito difícil para a capoeira. Muitos de seus líderes e praticantes são presos e levados à força a Fernando de Noronha, onde eram obrigados a fazer trabalhos, né, forçados. Muitos morriam por lá. Então a capoeira passa com um período muito difícil, né, onde aparece a figura de Mestre Pastinha, Besouro Magangá, Mestre Bimba e muitos outros. Mestre Bimba, que foi um mestre de capoeira, também lutador de batuque, ele começa a dar aulas às repúblicas estudantis de Salvador e cria o primeiro método de ensino, onde a capoeira passa a ser apresentada ao então governo Getúlio Vargas, cria um campo de apoio à sua política e a capoeira passa a ser liberada na década de 30, mas com alvará fornecido pela polícia. A capoeira passa a ser executada nos quartéis, também depois vai para as escolas. Em 72 a capoeira é associada à Confederação de Pugilismo. A capoeira ganha o mundo, né? Então a capoeira começa a dar um boom. Se vê então a necessidade de que a capoeira fosse controlada, regrada, e também um campo de apoio, né? Uma reserva de mercado aos profissionais de educação física, sendo que na década de 90 a capoeira praticamente por uma lei, tirada dos capoeiristas, e os capoeiristas deixam de ensinar em clubes, academias, e nesse período
a capoeira passa a ser ensinada novamente nas periferias, ela volta ao seu habitat, que teve um lado positivo, se é que tem, pode falar assim. E nos anos 2000, a partir do ano 2002, a capoeira passa a ter um caráter, né, mais também social, e por um governo também que entra mais social, a capoeira passa a ser desenvolvida e passa a ser nosso patrimônio material cultural do Brasil, onde ela passa a ser liberada. E hoje a capoeira está aí em mais de 60 países do mundo, tá? E todos levados por brasileiros, e a capoeira levada a nós, levando também a língua portuguesa por todo o mundo. A capoeira tem em seus principais fundamentos, né, os toques de berimbau, né, e nesse período de Mestre Bimba começa a se criar um corpo, né, e a capoeira passa a ter também graduações. Mestre Bimba cria os lenços de capoeira, depois são criados os cordéis de capoeira, e a capoeira passa a ser dividida basicamente em 3 vertentes. A capoeira do Mestre Bimba passa a ser chamada luta regional baiana, que é a capoeira regional. A capoeira tradicional, que alguns passam a chamar de capoeira Angola. E a capoeira de rua, aquelas que não seguiam nem a bimba nem a pastinha e aprendiam a capoeira e propiciavam que todos praticassem, né? A capoeira passa também, essa capoeira de rua, a ser desenvolvida nos mercados públicos, de maneira a receber turistas, decidir as batalhas dos capoeiristas nesses mercados, nessas feiras. Então a capoeira, ela passa a ter essas vertentes, e hoje a capoeira cada vez mais se desenvolve e tende a ser uma marca brasileira. Os toques de berimbau, eles depende de escola para escola de capoeira. Cada mestre tinha a sua gama de toques, o seu acervo, né, a ser executado. No período que a capoeira foi proibida, os capoeiristas tocavam o toque cavalaria, onde o capoeirista ouvia os galopes da polícia e fugia. Tipo isso aqui. A capoeira Angola, desenvolvida, né, com um toque mais lento, mais manhosa, mais lúdica, e uma capoeira mais tradicional. A capoeira regional do Mestre Bimba, com seus toques vigorosos. A capoeira de rua, basicamente com os toques de São Bento Grande de Angola, sendo desenvolvida de forma rápida, um jogo rápido, mas porém com a bateria da capoeira Angola. Quando falamos em bateria, a capoeira nasceu, né, como falei no começo, ao ritmo Ijexá, e o berimbau passa a ser o principal instrumento da capoeira. Então não se tinha um corpo, uma formação de bateria de capoeira, a charanga de capoeira, como chamamos. Então, com o Mestre Bimba passa a adotar somente um berimbau e 2 pandeiros. Até então podia ter 2, 3, 4, 5 berimbaus, não importava. Então, depois de Mestre Bimba, Mestre Pastinha então adota uma bateria de capoeira com 3 berimbaus com afinações diferentes, o grave, o médio e o agudo, o gunga, médio e viola, o atabaque, 2 pandeiros, agogô, reco-reco. Então essa se torna a
a composição da bateria da capoeira Angola. Muitos usam, né, composições diferentes dos instrumentos, mas no geral você usa os 3 berimbaus, atabaque e pandeiro, a não ser que seja capoeira regional pura de mestre Bimba, que é obrigado a ter um berimbau e 2 pandeiros somente, tá? Então a capoeira ela vem crescendo, mas o importante é que essa diversidade cultural ela permaneça para que essa riqueza da capoeira não se perca e ela se torne padronizada com apenas 2 ou 3 toques de berimbau de um único mestre e esquecer todo esse acervo cultural que foi desenvolvido por vários mestres ao longo destes anos. Então a capoeira que vem, né, o Brasil ainda é um país muito jovem e a capoeira também uma arte nova. Então ela vem se desenvolvendo, vem crescendo, mas no momento que padronizá-la, vamos perder todo esse acervo cultural que foi se desenvolvendo ao longo dessas décadas, tá? Então, a capoeira, ela é regrada por cantos de capoeira, é uma maneira que o mestre tem de tocar, de falar com o capoeirista dentro da roda, sem interromper. Da seguinte maneira, o jogo está violento, o capoeirista vai cantar. Ai, 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 joga bonito, que eu quero aprender. Ai, 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 joga bonito, que eu quero aprender. Então, esta percepção que o mestre tem que ter, o condutor da roda, e tem que passar para os alunos para que hoje não se cante qualquer coisa na roda. Então, muitas vezes está jogando criança, tá? E não vai se cantar lá uma cantiga que incite a violência. Então, na capoeira a cantiga tem força. Então a cantiga ela pode ser um desafio, pode ser uma declaração, pode ser falar de momento da capoeira, algum mestre, né, algum fato que aconteceu. Então a cantiga ela tem uma finalidade muito grande na roda. Normalmente numa roda normal, a capoeira começa com toque de Angola, onde você canta ladainha. O capoeirista vai entrar após o canto de entrada e somente depois você canta quadras e corridos. Só vai cantar outra ladainha quando o capoeirista, outra dupla vier ao pé do berimbau, tá? E o capoeira vai se regrando conforme esta musicalidade. Eu vou cantar uma ladainha para que vocês possam ver como funciona. Eu sou negro, descendente de zumbi, o rei negro de Palmares, pelo escravo ele lutou. Eu sou negro, hoje livre sem senhor, porém sofro preconceito, porque sou homem de cor. Vou jogar a capoeira, vou jogar a capoeira, me chamam de vagabundo, de sordeiro e marginal. Isso a mim pouco me importa, isso a mim pouco me importa. Vou jogando a capoeira, eu faço amizades e trago no coração, camarada. Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada. Quem me ensinou,
Logo após, os capoeiristas entram na roda e cantamos os corridos de capoeira, né? Que são versos curtos onde o capoeirista vai trocando Logo após as ladainhas, que o capoeirista entra na roda, a dupla entra jogando, cantamos os corridos de capoeira, que é para a continuidade do jogo, né? Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Vou embora, ficou Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Então essa é a sequência. Depois temos um jogo de somente grande, um jogo mais rápido, também você canta os corridos de capoeira. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Mas hoje vem amanhã, mas hoje vem amanhã. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Então, a capoeira. O mestre de capoeira também, ele vai levando outras culturas junto. Como o frevo. O frevo nasceu da prática da capoeira, tá? O frevo, o maculelê, né? Muitas outras culturas, como samba de roda, puxada de rede, jongo. Então, a capoeira, ela serve também como não como um trampolim, né, mas como um acesso, né, dessas culturas às comunidades, às pessoas, à periferia. Tá? Então as pessoas vão tendo acesso a essa cultura afro através dos mestres de capoeira, através das rodas de capoeira, tá? Que vão se desenvolvendo e o capoeirista vai se brincando, descontraindo, fazendo um samba de roda, um maculelê, uma puxada de rede, e a gente vai tendo acesso, tá? Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre essas três principais culturas que acompanham a capoeira. O samba de roda, o maculelê, tá? O jongo, tá? Então, são as culturas que vão sempre estar acompanhando a capoeira. O maculelê. O maculelê é uma cultura africana trazida para o Brasil e aqui sofreu também suas transformações, mas também, como toda a cultura afro, é feita no círculo. O maculelê, que é feito sempre com o uso de bastões ou grimas, onde são batidos um contra o outro. O maculelê foi resgatado na década de 30 por Mestre Popó, em Santo Amaro, né, nas festas Nossa Senhora da Conceição. Então, o maculelê também já aparece nesse sincretismo aí, e ele é desenvolvido com o seguinte toque. Sou eu, maculelê, sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu, maculelê, sou eu. Dança preto velho, dança pra mim ver. Mostra pra esse povo nosso maculelê. Mostra pra esse povo nosso maculelê. Bate o atabaque, chama todos para a roda, pra mostrar pro povo a alegria de viver. Pra mostrar pro povo a alegria de viver. Sou eu, sou eu. Sou eu, maculelê, sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu, maculelê, sou eu. Então, este é um pouquinho, né, do toque do maculelê. Outra cultura, as horas de descontração, né, o capoeirista, o que faz, né, depois de uma roda de capoeira? Fala o samba de roda. O samba de roda,
que a gente vê aí em vários filmes onde aparece, retrata a nossa cultura, né, o samba de roda tradicional, como o filme do Pagador de Promessas, né, onde aparece ali o samba de roda, a capoeira, toda aquela efervescência, vê onde a capoeira tá o samba de roda, tá a questão da baiana sambando, o samba miudinho, né, o samba que é essa expressão cultural que tem várias faces no nosso Brasil, como samba de roda, samba de prata, samba de lenço, tá? Então, o samba de roda, que também é desenvolvido aqui, o som dos tambores, também você coloca berimbau, depois a gente vai fazer aqui uma palhinha com berimbau, com atabaque, com tudo. Então, da seguinte maneira, vai lá. Então o samba é uma expressão cultural importantíssima para a capoeira. A capoeira tem uma desinibição, né? Também pode ser desenvolvido nas salas de aula. Hoje, né, que a nossa cultura tem essa efervescência, é muito importante que o samba também seja esse instrumento que serve à educação brasileira. Tá? Outra cultura que temos é a puxada de rede. Né? A puxada de rede, que é uma parte teatral que levamos junto, onde você faz a encenação da pesca, né, pelas populações litorâneas, ribeirinhas, para que toda a comunidade junto puxe a rede e tire o peixe do mar. Então, para que todos puxem ao mesmo tempo, né, você faz tudo ao ritmo do tambor. Da seguinte maneira. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, o peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair. Então, essas são algumas culturas, assim como o jongo, né? Ó Senhora do Rosário, a sua casa cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira, cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Ó Senhora do Rosário, a sua casa
também outra expressão cultural que foi desenvolvido aí no Sudeste brasileiro, e ele tem lá as origens mais profundas do samba. O jongo, executado por tambores, 3 tambores, onde se tem um sincretismo também, e hoje é desenvolvido tanto por crianças, né, como universidades, né, então aí se entra esse caráter da capoeira, né, do samba, do maculelê, do jongo, que também, além de ser um instrumento educacional, é um instrumento de preparação física, mental, psicológica, para desinibir atores, né, bailarinos, corpo de bailarinos. Então, essa é a importância da nossa cultura popular, né, no nosso cenário, na musicalidade. Então, o jongo, né, mais uma expressão cultural que carregamos junto e levamos onde vai a capoeira. Tá? Então, nós hoje, né, dentro da nossa associação, nós temos uma responsabilidade e uma obrigatoriedade de levar junto essas culturas para onde quer que a gente vá. Principalmente, quando você fala de capoeira, a gente tem ali a formação do frevo, como eu tinha falado, tem a figura do mestre sala das escolas de samba, tem a importância da capoeira, do berimbau, na nossa musicalidade, na nossa cultura popular, nossa música popular brasileira. Então, nós temos, né, um importante aliado à nossa cultura, que vem fazendo parte da nossa história do Brasil desde o seu princípio, né? E com essa evolução, nós temos que ter cuidado para que esta capoeira não venha a se tornar, a capoeira, assim como as outras culturas, não venha a se tornar apenas um objeto comercial e perca o seu caráter folclórico, o seu caráter histórico, os seus fundamentos, a sua diversidade cultural, o que a torna a capoeira forte, e a capoeira passe a ser desenvolvida como um mero esporte. Tá? Então, a capoeira, né, ela vem sofrendo ataques, né, foi proibida por lei, ela foi tentar usá-la, tentar extingui-la, né, mas a capoeira persistiu, porque a cultura persiste. Né? E por que esses ataques? Né? Até hoje a capoeira sofre, devido uma mente ainda colonizada, tá? Que ainda não tem um entendimento de uma cultura genuinamente brasileira. Né? E essa capoeira, enquanto muitas vezes aqui ela talvez até não seja valorizada, né? Quando ela ganha a Europa, quando ela ganha os Estados Unidos e outras partes do mundo, ela tem um valor muito grande e se torna um produto comercial caríssimo. Tá? Então parece que tudo que vai lá para fora e volta se torna um produto bom. Né? Isso é fruto dessa colonização que ainda temos. A capoeira, ela vai crescer ainda, ela vai se desenvolver, e cabe a nós, mestre de capoeira, essa preservação da capoeira. Né? E por que essa perseguição também? Porque é do negro, porque veio do negro. Né? Também se tenta essa invisibilidade do negro de sua cultura. E dentro dessa cultura do negro, como que acontece essa cultura? Né? Nós ainda preservamos os preceitos, né, africanos na execução da capoeira e de outras culturas, como ancestralidade, a oralidade, ludicidade e circularidade, que são os princípios africanos que a capoeira leva. A circularidade, né, toda a cultura negra é feita no círculo. Né? Até se faz hoje, se entra em fila indiana, né, e no maculelê e algumas outras, puxar de rede, mas se torna, tudo se torna o círculo depois. Né? A ludicidade, onde se aprende brincando, né? Que nem o tigre brincando, como ele aprende brincando, o gato aprende a lutar brincando, e a capoeira tem esse caráter, o que se torna às vezes um disfarce ideal, porque quando você pensa que capoeira é uma mera dança, você está por trás ali uma luta perigosíssima, e uma luta que, quando preciso, ela é eficientíssima. Né? A oralidade, que é essa passagem, né, essa passagem de conhecimentos através
da oralidade dos nossos mais velhos, né? Então, o capoeirista vai passando no dia a dia, ao longo dos anos, todo o seu conhecimento, e aqueles mais novos vão absorvendo e vão passando, e isso se torna uma corrente. Tá? E ancestralidade. É nós olharmos para trás e ver aqueles que lá atrás começaram a desenvolver a capoeira e ainda passam a transmiti-la para que a gente consiga saber de onde vamos, de onde viemos e com isso saber para onde vamos e como vamos, tá? Então, dentro da ancestralidade, eu sou um mestre militar, aluno, né, discípulo direto do mestre Biriba, que é discípulo do mestre Índio da Bahia, do Mercado Modelo, que é discípulo do mestre Pelé da Bomba, né, nosso gogó de ouro, né, da capoeira, que é discípulo do falecido mestre Bugalho, que é discípulo do falecido mestre Valdemar Rodrigues da Paixão, né, que é discípulo do mestre Siri de Mangue, né, Canário Pardo também, né, o Talabi, né, então são os mestres até onde alcançamos a nossa ancestralidade. Então você vê que temos uma raiz de capoeira fortíssima, onde ali, a partir de Siri de Mangue, sai o mestre Alípio, o mestre Besouro, né, na parte de Valdemar ali, mestre Traíra. Então nós temos uma cultura, né, que vem crescendo e vem absorvendo, né, desses velhos mestres, né, que lá atrás, né, tiveram dificuldade, mas que deixaram seu legado, né. Outra ligação também que se tem da raiz, o próprio mestre Caiçara, né, que também faz parte da nossa raiz de capoeira. Então a capoeira, ela é um fruto, né, de vários mestres que a compõem. Então cabe a nós, as nossas gerações que tiveram acesso a vários mestres, vários capoeiristas antigos, aproveitar isso. Por isso que o conhecimento, ele deve ser transmitido, né, através da oralidade e sendo passado de geração em geração. Hoje a capoeira, ela tem aquilo que eu sempre falei, essa diversidade cultural em suas graduações, em suas cores. O que é uma graduação para mim, uma cor de graduação, para outro grupo será outra, né? A quantidade de graduações, alguns não têm graduação, né? Tem só cargos dentro da capoeira, mas tudo isso, né, a gente se torna bom porque o capoeirista chega na roda, ele não vai olhar que corda é o outro capoeirista, ele vai ver qual é o conhecimento desse capoeirista, a sua postura na roda, e assim ele vai saber se ele é um mestre, se ele é um professor, se ele é um instrutor da capoeira, né? Dentro do seu conhecimento, principalmente, né, aquele mestre que está lá tocando berimbau, que está passando uma cantiga, que está cantando. Então, tudo isso dentro da capoeira é importante, né? Essa diversidade cultural, né? Que tem, onde se joga homem, se joga mulher, se joga criança, todos da mesma maneira. Todos devem ter, né, a mesma postura dentro da roda, os mesmos direitos e deveres com a capoeira, tá? Sem distinguir a condição social, a cor, a etnia, a religiosidade e sexualidade. A religiosidade é outro ponto muito importante, porque o Brasil é um país laico. A capoeira veio para cá, né, os negros vieram para cá com sua religiosidade, né, local. Fosse da religião afro-brasileira, fosse negros muçulmanos, né, e isso foi sendo invisibilizado, né, porque se botou goela abaixo uma religião, né, para o negro. Mas o negro persistiu com a sua religiosidade e se tornou de maneira, foi sincretizando e cultuando os seus deuses, né. Hoje, dentro da roda, né, a capoeira laica como o Brasil, nós temos, as religiões são das pessoas, né, e a capoeira, ela tem ali o muçulmano, tem o católico, tem o protestante, tem o evangélico, tem o ateu, né, que temos que respeitar, tem o bandista, o praticante do candomblé, o espírita, todos juntos numa mesma roda. Tá? Ninguém está se importando com a religiosidade do outro. É o que tem um respeito dentro da roda capoeira, assim como tem um respeito, deve ter um respeito
com a questão da mulher na capoeira, a questão da criança, ali no círculo todos somos iguais. Por isso que a circularidade ela é importante dentro da roda da capoeira. Tá? Assim como a circularidade. Com a capoeira, em preservá-la, praticá-la e transmiti-la às novas gerações.